tava vendo eu tenho aquele canal Discovery Home Health. Vocês veem esse canal? Não tem que ver. Não tem que ver, que só passa comida. É comida. Mano, é pra gordo, foda-se. Que você bota lá e os caras fazem comida aqui, come no programa que vem, a comida do passado, e os caras estão nessa vida aí louca. E, porra, eu fico passando aquela parada e fico, quando isso vai acabar, né? E aí um dia eu tava lá, sério, sentado, passei, o cara tava passando uma propaganda e puf, eles voltaram. Falei, caralho? Dessa vez muito mais armados. Eu falei, mano, vai ter uma guerra. Sentei pra ver, falou, batalha de confeiteiros. Eu falei, vai tomar no cu! Que porra é essa? Isso é batalha onde, mano? Mano, tem um reality show chamado TUF, The Ultimate Fighter, que é o quê? É uns malucos zica, que se dá porrada sem dó. Os caras batem na cara, chuta, quebra dente, o cara fica com o olho aqui, parece o Cerveró da Petrobras. Não tem aquele maluco que não dá pra botar óculos? O cara bota óculos, ele não dá, não tem carinha pra ele no WhatsApp, ele não consegue. Não tem aquele carinha de óculos, não dá, o olho fica aqui. Mano, os caras tão fodidos. Acaba a luta, o cara perdeu, ele tá muito na merda. O cara vai entrevistar ele e fala, e aí, cara, o que aconteceu? Ele fala, não, é isso aí. A vida é feita disso aí. De quantas vezes a gente consegue levantar. Um abraço pra minha família. Deus. E esse cara vai embora top. O cara que perdeu na batalha de confeiteiros, ele tá chorando. O cara vai entrevistar ele e fala, e aí, cara, o que aconteceu? Ele, eu botei açúcar demais no cupcake. Pararam? Eu sou humorista, né? Aí... Às vezes, caralho. Como é que eu vou saber que você sabe? Tu sabia. Aí... Não, eu sou humorista. Aí, eu não tenho muita coisa pra ficar fazendo. Assim, por exemplo, hoje eu acordei, era 1h30. Aí eu fui almoçar. Aí depois do almoço, todo mundo sabe, né? Bate um soninho. Aí... Não foi. Aí eu acordei 7, falei, caralho, tem show. Aí fui correndo, fiz um show, cheguei aqui fazer o show. Daqui eu vou pra casa dormir, que amanhã o dia é grande, né? Não posso ficar por aí cansando, assim, tá vendo? Amanhã, pelo amor de Deus, tem vários sonhos pra fazer. Aí eu liguei naquele canal History. Mano, você se sente um gênio. O quê? Eu liguei a televisão, eu não tava nem ouvindo o que aquele cara tava falando. Eu tava sentado assim, ó. Compreendi. Aí é relativo, né, campeão? Começa a discutir com o cara. Aí eu tava vendo um documentário sobre dinossauro. Meu dia já tava maravilhoso. Eu falei, nossa, tá interessantíssimo. Aí do nada, vocês acreditam que esse cara teve a audácia de olhar na minha cara e falar assim, e esses dinossauros eram chamados de pterodáctilo. Aí eu pensei, por quem? Tinha ninguém lá, caralho! Esse maluco acha que eu sou otário? Mas o que se chamava? O outro olhava acima de mim, mano. Não, eu vou chamar de Saulo, que se foda. Cada um dá um nome pros seus bagulhos, rapaz. O cara inventou um, eu inventei outro. Meu filho, pai, quando nascer, pai, como é o nome desse dinossauro? Eu falei, é o Saulo, filho. Dinossauro. Vai lá contar pros seus amiguinhos. Filho, não se esqueça de praticar o bullying. Esse é um conselho que eu vou dar pro meu filho. Aí eu fico pensando nas paradas muito nada a ver. Outro dia eu tava na praia, aí tinha um siri, não tem um siri? Siri. Aí tinha um cara brincando com o siri, falando, ó esse siri, bravão esse siri, bravão. Aí eu falei, claro, animal, você tá cutucando a porra do siri. Qualquer um abraço, você quer me ver puto, fica me cutucando aqui, ó. Você vê se eu não fico puto, porque a vida do siri é uma bosta, mano. A vida do siri é uma das piores vidas que existe. Porque ele tá lá na casa dele e aí ele sai pra tomar um sol. Ele fala, amor, vou tomar um sol. Aí ele sai pra tomar um sol. Aí ele chega pra tomar um sol, vê uma mão gigante assim, ó. Mano, vai tomar no cu. Eu também ia ficar assim, para, porra. Você sabe que o siri é italiano, né? Que ele fala, mas para, por favor. Olha a vida, mano. No menor sentido.
A casa dele é um buraco, mano. Olha que humilhação. O cara vai chegar em casa, ele cai. Ele fala, caiu, eu tô em casa. Aí, não tem nem o que fazer. Aí ele tá chegando na casa dele, fudido de trabalhar o dia inteiro, sacou? Pegou vários negócios. Aí tá chegando na casa dele, vê um cara e fala, volte 6 casas. Ele fala, vá se foder, hein? É a pior vida que tem, mano. Às vezes as pessoas falam assim, Deus é muito justo. E às vezes nem é. Porque Deus fez o Rodrigo Hilbert. As mulheres chegam nela, falando o nome do maluco. Porque o cara é lindo. Ele se contenta de ser só lindo? Olha lá, ninguém quer participar da porra do show, tá? Só faz conta com ele. Não! Olha lá, essas palmas aí, elas estão de braço cruzado. Tudo aqui. Contenta de ser só lindo? Não. Ele tem que cozinhar. Ele se contenta em cozinhar na casa dele? Ele tem que ter um programa. Porque o mundo precisa saber o quanto o Rodrigo é pica. Outro dia eu fui ver um teaser do programa dele. Teaser, 30 segundos. Aqui, ó. O teaser começava assim, o Rodrigo te acordava. Estava coberto aqui, ó. Ele já se descobriu isso. Nossa senhora. Não, tá de noite, porque o sol espera ele acordar. Sério, o sol tá saindo e fala, caralho, Rodrigo, caralho. Eu falo, Saturno, filho da puta. Não me avisou. Depois vem o sol e ilumina o universo, porque cada um tem sua função. Ele termina de acordar e vai fazer yoga. O cara que faz yoga, ele tá muito na minha frente. Não tem nem o que disputar com esse cara. Esse cara me encontra na rua e fala, mas você faz o quê? Eu faço stand-up. E você? Ele fala, pô, eu faço yoga. Ele pega um papel que tá aqui em mim, viado, pá! Fala em mim. Ele tá fazendo yoga com a esposa dele. Quem é a esposa dele? É a Fernanda Lima, que é linda. Ela se contenta de ser só linda? Não. Ela tem que ter um programa que chama Amor e Sexo. Olha a vida desse cara! A mulher dele é maravilhosa e sabe como assunto inteiro. Ele tá fazendo yoga com a esposa dele entre os 2 filhos dele. Que ele faz filhos gêmeos, né? Não é aquele cara que dá uma rolada na sua criança, não. Aqui, ó, pá, vem 2 moleques, lindo, louro do olho azul. Não, outro dia saiu uma matéria falando, Rodrigo, percebe que seu filho está muito agitado e faz uma meditação. Eu falei, meu pai, viado. Você tá agitado? Ela falou, pô, então toma aqui, cuzão. Minha cara. Eu não sei se vocês já viram o programa dele é na casa dele, no sítio dele, que ele comprou com o dinheiro dele. Pra morar a família dele. Que ele fez com a rola dele. Aí o programa começa, ele entra e você fala, e aí pessoal, tudo bom? Adivinha quem chegou? O pai. Hoje aqui a gente vai fazer uma torta de limão siciliana, hein? Adivinha onde eu vou buscar o limão? Acertou. Tá no meu quintal, vem comigo. E ele vai de trator, porque ele tem um trator. O meu sonho era ter um trator. Se eu tivesse um trator parado aqui na frente, eu ia comer todo mundo que tá aqui dentro. Um trator, eu ia deixar no ponto morto ligado no sertanejão, ficava... Pegava a mulher, senta aqui, moça. E essa boca aí? Eu ia chegar na balada, amigo, estacionário. Ele fala, não tem vaga não. Eu falo, oi? Não tem vaga. Entendi, não tem vaga não. Tá bom então. Tô entendendo que não tem vaga. Eu ia pegar aquela pazona do trator, encher de bebida, vodka, whisky, puta, água com gás pra curar depois, hiena, limão. Aí chegava o amigo do banho só levantar papo. Sai fora daí, tio. Aqui é seu amigo, baixa a papa. Ele usa essa papa pra pegar um limão. Olha o tanto de coisa que dá pra fazer com a porra do trator e uma pá. Aí ele faz uma torta linda. A família dele come no quintal e o sol se põe. É 10h30 da noite já. O sol já tá assim, Rodrigo, eu tenho que puxar pão, Rodrigo, pelo amor de Deus. O povo lá já tá assim, pelo amor de Deus. O sol tá tão puto que ele se põe assim, ó. O Rodrigo. E eu sei cozinhar, porque eu acho muito importante o homem saber cozinhar. Só que é muito clara a diferença entre uma mulher que
tá esperando o Rodrigo Hilbert cozinhar. Uma mulher que tá esperando eu cozinhar. Uma mulher, ela tá plena. Ela realizou o sonho da vida dela. A outra tá com fome. Aí outro dia esse arrombado chega e fala assim: e aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um churrasco, hein? Mas antes, eu vou fazer a churrasqueira. Eu falei: seu cu! Não vai fazer! Mandei e-mail pra GNT. Ele não vai fazer! Porque não tem que fazer, ninguém aqui faz essa porra. Isso não é a realidade desse país. Que a sua mulher tá vendo essa porra desse programa, você tá sentado do lado dela com o ovo por lá de fora, ela não quer mais casamento. A gente tem que se unir, gente. Tem que se unir. Não é fácil. Aí chegou assim e falou: galera, hoje o programa é na praia. Eu falei: pra que é na praia? Eu já tô tão puto que eu fico trocando ideia. Ninguém quis sair de casa pra cozinhar na porra da praia. Vou fazer um programa na praia por quê? Aí ele vinha dirigindo a caminhonete amarela. Ninguém aqui tem uma caminhonete amarela. O máximo que você tem é uma pampa. Você botou uma roda na pampa que vale mais do que a pampa. Ele vinha dirigindo a caminhonete na areia da praia. Não pode fazer isso. Isso é crime. Mas ele é o Rodrigo Hilbert. Não, os vidros da caminhonete estavam fechados e o cabelo dele balançando aqui. Você já começa a desejar mal pra ele. Você fala: não, se Deus quiser, ele vai capotar. Deus fez, agora Deus limpa. O caminho seu não. Ele para a caminhonete, ele sai da caminhonete, ele tira a camisa. Pra quê? Programa de culinária, rapaz. Quero saber se aquele gordão lá do Masterchef arranca a camisa. Não arranca. Aí ele vai atrás da caminhonete, ele pega uma rede, ele joga no mar e pesca 3 peixes certinho quanto ele usar. Eu reparei. Aí ele pega, limpa, faz um buraco no chão, joga lenha, joga panela, joga água, joga os peixes, joga tempero, sai uma moqueca que ele come. Esse cara não precisa de ninguém pra ele viver. Ele é uma MacGyver moderno. Só que lindo. E eu nem sou gay, não. Mas eu comecei a pensar no assunto. Ué, o Rodrigo é aquele cara que te come e depois traz uma parmegiana. Gente, o que é um cu? É uma parmegiana? Temperadinha aqui, ó. Não, eu queria ter uma namorada, uma esposa, sei lá. Só pra ela pegar o Rodrigo Hilbert. Só pra ter uma relação. Quando alguém perguntar, fala: não tem o Rodrigo Hilbert? Claro que tem, cara. Eu sou o corno dele, que eles têm o mesmo gosto. Vai chegar: amor, vamos transar. Eu falo: que transar, caralho? É o Rodrigo aí, você é doido? Fala: não quero com ele hoje não. Eu falo: porra, então eu quero, caralho. Vai, Rodrigo. Vai, filha da puta. Pega o trator. Joga limão, foda-se, joga limão. O Rodrigo é aquele cara que ele tá no aeroporto. Por que aeroporto? Porque aeroporto ninguém tá com muito tempo sobrando, não. E ele tá lá, ó, tá aqui, ó. Um pouquinho mais claro que isso aqui. Tá aí. Você nem viu que é ele não, então você tá agindo normal. Você vê que é ele e você começa a falhar. Sério, você tá andando aqui e você fala: não, beleza, pô. Não, aeroporto aqui. Entrar, você fala: nossa senhora. Você fica de pau duro. Sério, você fica: para, viado. É homem, viado. As mulheres você não usam, né? E aí, pô, você tá sem tempo, mas é o Rodrigo que tá aqui. Então você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Você não pode deixar isso passar direto. Então nesse momento você tá com foda-se na vida mesmo. Assim, você fala: velho, quer saber mesmo? Foda-se. Tá lá na nuca dele, ó. Uma nuca linda, bem feita, quadrada. Um pezinho certinho no lugar. Nessa hora ele pode ficar assustado com você e sair correndo, não pode? Dá vontade de olhar e falar: Rodrigo, se correr, vai ser pior. Eu tô passando uns tempos em casa, e aí eu fico vendo televisão, né? Que eu fumo e tal. E aí eu tô vendo muito aquele programa Largados e Pelados. Vocês gostam? Vocês já assistiram esse programa? Deus do céu, que programa maravilhoso. Quem já viu isso? Não é muito foda, Largados e Pelados? Caralho, é maravilhoso. Eu já sou viciado nesses negócios assim que você fica vendo uns documentários de crocodilo. O crocodilo chega perto de sua presa. 3 horas de documentário. Você dorme, acorda, o crocodilo ainda não pegou o bicho. Você fala: caralho, parece novela, né? 30 anos pra descobrir quem matou foi a mina lá e tal. Aí você fica: e o crocodilo? Cara, eu adoro essas horas. Mas só que esse programa Largados e Pelados é uma emoção muito grande. Porque quem não sabe é o seguinte: os caras pegam e fazem assim, botam uma mina e um cara que não se conhece, pelados, numa selva.
E eles têm que sobreviver 21 dias. Viado, sem nada. Roupa, cada um pode levar um objeto. Tipo assim, a mina pode levar um machado, sei lá, ela escolhe. E o cara leva uma cota, sei lá. Aí eu já adoro isso aí, porque a escolha dos objetos já é pica, que eu já fico emocionado. Caralho, será que vai acontecer aqui agora? Porra! Tá. Não, eu fico muito viciado. Aí teve um cara, teve uma dupla que eu falei, caralho, que ódio desse cara. A mina levou um facão, o cara levou um óculos de natação. Vai tomar no cu! Não, para pra pensar! Se eu tô na selva, o cara é minha dupla, eu mato ele. Eu falo, não, viado, aqui, filha da puta! Vai nadar no inferno, Satanás! Pensa, caralho, viado, um óculos de natação. Tinha que ver a cara da mina, viado. A buceta da mina pegou fogo de raiva, de tanto que ela já tava pelada já. Cara, pensa bem, eu vou lá, eu tenho uma dupla. Falei, mano, escolhi um facão. Aí chega, você trouxe o que? Não, eu trouxe um pente. Ele falou que era pra poder pescar de olho aberto debaixo d'água. Falei, Deus do céu, cara. E aí, não, eu adoro, que é um desafio, porque o cara tem que aprender a fazer fogo. E eu sou esses caras que vê e tenta fazer em casa. Nossa, velho, minha mão tá cheia de carro, não tem nada a ver com punheta. Eu fico tentando fazer fogo em casa, soprando uns negócios. Se alguém passar da janela, fala, minha, olha o maconha ali. Aí eu fui falar pra um brother, falei, o cara chegou lá em casa, falei, mano, esse programa aí, o cara, que é isso? Falei, mano, é um programa aí massa na televisão. Aí ele falou, o que é? Aí eu expliquei pra ele, ele falou, peraí. E a cabeça do homem, né? Que a gente só pensa nas vozes. Aí eu falei, pô, esse programa é muito massa. Ele falou, calma aí. O cara fica com a mina, ele pelado, ela pelada. Eu falei, ele falou, não, eu ia comer essa mina toda hora. Eu falei, não, cara, você tem que sobreviver. Ele, foda-se, pau nela. Eu falei, não, caralho, não é assim. Olha o cara. Eu falei, não, cara, vocês têm que fazer fogo. Ele, fogo é meu pau na buceta. Eu falei, não, cara, deixa de ser tarado, meu irmão. Não é, cara. E o cara falou, foda. Eu falei, viado, se você ficar comendo a mina, você não vai ter energia e você vai morrer, você vai desistir do programa. Ele, foda-se. Pelo menos eu comi ela. Eu falei, não. Falei, quão ruim tá a vida de um cara. Não, porque existe, não sei se você sabe, existe um negócio chamado balada. Eu falei com ele, você vai, conhece umas pessoas, talvez você transa. O cara precisa ir pra selva com a menina pelada pra ver se ele transa. Não, vai se fuder, mano. É muita punheta, é menos trabalho, não é não? Era isso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Fica em casa às vezes, né? Aí eu tô vendo uns programas top, que eu gosto de ver aquele canal History. Eu já falei disso também, porque é top esses programas, que agora tá rolando aquele Desafio no Fogo. É um programa muito legal, que os caras fabricam faca. Eu não sei usar. Os caras fazem... Não, achei que só comprava. Tramontina que sabia fazer. Os caras fazem no bagulho lá. Tem porrada na faca. Tem. Aí agora eu tô muito viciado, que eu tô vendo essa porra. Aí eu sei os nomes dos bagulho. Adaga, boil. Sei os nomes. Aí eu chego nas lojas, é muito foda. Lá, amigo, por favor, uma boil. É uma faca de cozinha normal, sacou? Só que eu quero falar os nomes certos, que eu tô muito pica. Aí eu gosto desses negócios, porque eu fico viciado. E os caras são muito marrentos. Os gringos, eles vão fazer esses programas. E os caras manjam demais. Aí eles são marrentão, que o cara tem que testar. É o seguinte, 3 malucos fazem umas facas. Aí o cara, vou testar. Aí bota um japonês pra testar. Eu já ia ficar com medo, o japonês é pica. Não, o japonês tentando faca, não precisa nem botar a mão, vai na eletrônica, entendeu? Que os bagulhos são foda. Aí ele pega, o japonês tem que cortar. Tem que ver se a faca corta. Ele tem que ver se a faca corta. Eu ia fazer o quê? Aqui, ó. Cortou. Ou não cortou. Vou na Tramontina. Só que ele vai cortar o bagulho aqui, ele faz. Ó, palhaçada do caralho pra usar a faca. Esse maluco na minha cara fala, mano, vaza. Cheio da fome, você cortando churrasco, demorando pra caralho. Esse maluco fazendo churrasco, pega a picanha. Gente cheio da fome, volta no churrasco. Caralho, mano, esse maluco. E churrasqueiro já fica puto quando ele tá cortando a carne. E você vai pegar, não tem que você ficar. Só ver se essa boa aqui. Fica meio aqui, só ver se esse negócio tá bom aqui, rapidão. Churrasqueiro corta. Esse maluco já ia ficar... Aí... Não, e a tradução é muito foda, é dublado. Eu gosto de coisa dublado, porque os caras que dublam acham que a gente é retardado. Porque não é possível que eles acham, não. O cara corta e fala, a sua faca está de matar. Eu quero saber se você conhece uma pessoa que fala essa expressão. Ninguém fala essa porra, tá de matar o caralho. Aí eu vou na loja comprar faca, falo, me quero testar. Testa e falo, essa está de matar. O que eu falo agora? Eu gosto dessas expressões que a gente não usa. Nunca pensei que eu ia chegar no palco e falar sobre esse assunto. Vocês estão vendo Big Brother?
eu virei uma velha fofoqueira. Olha isso! Eu não pensava que eu poderia fazer isso. Eu tô aquele cara que entra no Twitter e fica, mentira! Eu virei essa pessoa, cara, que ódio que eu tô de mim, que eu fico acompanhando tudo. Eu falo, não é pros Twitter, vocês viram o que ele fez? Morte pra ele! Igual minha avó tá vendo novela, ela odeia, fala, tem que morrer essa puta! É a personagem, mas ela acha que é atriz. E cara, não sei se vocês sabem, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, essa história é real. Ano passado me chamaram pra entrar no Big Brother. Me ligaram da Globo, né? Porque é Globo agora, não pode. É Globo, porque senão é machista. Se eu posto Globo nesse vídeo, pessoal, machista, assassino, estuprador. Eu só falei Globo. Começa assim. Que isso, caralho? Aí me chamaram, a Globo me ligou, né? Aí falou, tudo bom, Renato Albani? Falei, sou eu e tal. Falei, olha só, não sei se vocês lembram, até 2019 o Big Brother tava ladeira abaixo, né? Aí me ligaram falando, olha só, esse Big Brother vai ser diferente, a gente quer saber se você quer ir. Aí eu falei, não, calma. Como assim? Os caras, não, porque agora vai entrar metade famosos e metade anônimos. E seu nome foi muito ventilado aqui. Aí eu falei, mas entrar qual lado? No anônimo ou no famoso? Aí eles falaram, no famoso. Eu falei, não. Sabe por quê? Porque se eu sou famoso pra entrar no Big Brother, eu falei, imagina os anônimos. Eu falei, não. Tá uma merda isso aí. Eu falei, o meu nome vem de lá na Globo. O cara foi. Eu falei, tá errado, caralho. Tem uns caras aí, o Caio Castro na Globo, entendeu? Os caras ligaram pra mim e falei, ou vocês estão me subestimando, ou esse programa vai ser uma bosta. Aí eles falaram, não, você sim, a gente quer que você entre, a gente quer muito que você... Para de fumar aí, por favor. A gente quer muito que você entre. Aí eu falei, tá bom, mas como é que vai acontecer isso aí? Eles, não, a gente não pode falar nada. Eu falei, aí é fácil também, né? Vocês querem que eu entre numa casa e vocês não vão falar nada que vai acontecer lá dentro? Eles, não. Aí eu falei, mas paga dinheiro? Como é que é? A única coisa pra eu entrar lá dentro é pagar dinheiro, pô. Aí eles falaram, a gente tem um salário, vocês não sabiam dessa, tem um salário de R$6.500 por mês. Uma bosta. Aí eu tava com a agenda cheia, né? Agenda cheia, porque naquela época, 2019 para 2020, vocês lembram? Não tinha o vírus ainda. Você lembra dessa época na vida? Que a gente não morria de tossir? Que as pessoas não iam pro hospital morrer? Era bem nessa época. Aí me falaram, não, você vai ter uma ajuda de custo e não tem nada de segurança, a gente não pode te garantir nada. Aí eu falei, mas vai entrar todo mundo junto, assim, no bolo, os famosos, os anônimos, por quê? Ele falou, vai. Eu falei, por quê? Deixa eu te explicar um exemplo. Eu falei com ele, vou te explicar um exemplo por que eu não vou. Entra eu, aí entra a Dona Ivone, que é uma velha que ninguém sabe quem é. Eu não sei quem é, e ninguém sabe quem é, nem ela sabe quem é ela. Quem não sabe que ela se inscreveu, ela foi comprar negócio na Avon e acabou se inscrevendo no Big Brother. Aí a Dona Ivone entra, aí tá eu e a Dona Ivone na casa, eu e a Dona Ivone. Aí a Dona Ivone é chata, porque velha é chato. Ainda mais dentro de uma casa 3 meses, chato. Não vai ter um bingo pra ir, não tem uma loteria pra poder ir, não tem as vizinhas pra ficar falando merda, ela vai ficar pra nós. Aí vem a velha, Renato, a louça, Renato, leva a louça. Eu já vou, Dona Ivone. Só um minutinho, Dona Ivone, tô no sol aqui, rapidinho. Renato, acorda, Renato, já tá de dia, Dona Ivone. Calma, Dona Ivone, pelo amor de Jesus Cristo, Dona Ivone, já vou. Na terceira chamada, eu falo, Dona Ivone, vai dar um cu, desgraça. Véia chata do caralho, botar que eu tenho que enfiar o braço no cu da senhora. Aí, eu saio de lá o quê? Cancelado, entendeu? Eu entro como comediante, saio como ex-Big Brother que enfia o braço no cu de véia. Eu dei esse exemplo pro cara da Globo. Aí ele falou, bom, se é isso que você tá pensando que você vai fazer lá dentro, é melhor você não ir. Eu falei, tá vendo? Não vou. Aí não fui, né, no Big Brother, que eu falei, eu vou ficar 3 meses lá dentro, vou perder meus shows, ai. Aí começou o Big Brother, o vírus tomou o planeta. E eu nunca nem via Big Brother, eu odeio Big Brother. Aí o que acontece? Eu neguei pra poder não perder dinheiro e não queria ganhar só 6.500, fiquei em casa ganhando R$0 e assistindo Big Brother, que era pra eu estar. Aí eu, não é possível que isso tá acontecendo na minha vida, cara. Esse vírus veio só porque eu neguei o Big Brother, nem tinha vírus. Eu neguei e falaram, vamos dominar o planeta com o vírus aqui. Aí eu ficava vendo Big Brother com inveja do Prior. Olha que minha vida virou, eu falei, queria ser esse cara, olha lá. Eu lá dentro, nossa senhora. Aí, porra, agora eu viciei, porque agora entrou um pessoal, e aí eu viciei, que eu falei, agora eu preciso ver, né? Eu não entrei, preciso ver. Vocês estão assistindo? Bicho, tá uma loucura. Entrou um cara daqui, né, de Porto Alegre. Nossa senhora, só fazendo merda. Puta que pariu. O pessoal do Rio Grande do Sul tá muito feliz com a entrada dele. É o Nego Di, os caras estão chamando ele de Branco Di, porque ele tá fazendo tudo ao contrário.
Ele só fala merda. Só fala merda. Aí o pessoal tá chamando de nego de 17. Ele voltou no Bolsonaro. Falou, falou pro moleque lá, não, você defende vagabundo. A moleque, você tá chamando estudante de vagabundo? Eu já fui estudante. Fiquei 10 anos na faculdade. Falei, nesse quesito, eu acho que ele tem até um pouco de razão. Se for comparar eu, assim, eu era um vagabundo pra caralho. Aí tá rolando várias tretas do caralho. Nossa senhora, o Fiuk chora o tempo todo. Que loucura esse moleque, né? Ele chora o tempo todo. Entrou no Big Brother, chora, triste. Aí o pai dele chora, toca o Big Fone, ele chora. Pede desculpa. Você viu? Ele falou que ele não consegue matar a formiga, chorando. Eu não consigo matar a formiga. Ele passou uma formiga, matei. Aí o pessoal matou ele, chorei. Desespero. Aí ele fala, desculpa. Outro dia ele falou, desculpa. Porque eu sou homem. Eu pensando, não é. Não precisa pedir desculpa, não. Deixa que nós pedimos. Aí eu fui na internet, gente, desculpa eu, porque eu fui o que não representa. Ele, não, desculpa por ser homem, desculpa por ser branco. Aí ele falou isso aí, ele falou, isso aí é culpa da gente, que a gente violenta as mulheres. Eu falei, e nós? O cara tá me botando num bolo aí que eu não tô, caralho. Ele chora. Que caralho. Fábio Júnior deve estar na alegria. Ele tá fazendo tanta merda que agora a Pix soltou um vídeo pra explicar que ela não é mãe dele. Eu falei, não. Ela fez uma música, aquela do Beca Pires. Ela falou, a Glória Pires, ela é mãe da Cleo Pires, do Fiuk, não. Ela cantando essa música, ela prefere passar essa vergonha do que a vergonha de ser mãe do Fiuk. Ela falou, pra mim não vale a pena ser mãe desse cara. A Cleo Pires tá querendo fazer DNA. Eu falei, eu não sou irmão dele, não. Ela tá postando, ela só posta assim, vê no Twitter dela, ela só posta. Meu Deus. Ai, Felipe, quem não é Felipe? Ela tá puta com o Fiuk, tá fazendo merda. Aí, porra, uma loucura na casa. Tem uma moça lá, gente boa, rapaz, chama Carol Conká. Maravilhosa. Cara, essa mulher é um caralho, essa mulher. Eu tô gostando, eu virei uma fofoqueira, é isso que eu tô fazendo aqui. Vocês viram o que ela fez? Cara, ela é um caralho, porque a música dela já quer pra tombar. Tombei. Aí esse é o apelido dela na internet, Jaque pra tombar. Os caras estão chamando ela. Tá muito bom. Ninguém chama ela de Carol, chama de Jaque. Jaque pra tombar. E ela é o bicho, porque ela dá um nó na cabeça da Lacrolândia, porque ela é preta, né? Aí você não pode cancelar, porque ela é preta. Só que ela só faz merda. O pessoal fica, Vixe Maria, agora o que nós vamos fazer? O que ela tá fazendo? E ela fala merda, fala, nós temos que lutar pelo poder. Que a gente não sei o quê, a gente é militância. Aí o cara fala, acabou, seu merda. Caralho, que isso, cara, você tá me... Acabou, seu animal aí, essa porra. E o cara é preto também, igual ele. Pô, seu animal, vou tirar você, seu bosta. Aí, vira a cabeça. Ela é o caralho, não vacila pra cima dela, não. Ela não dá mole, cara. Aí tem uma mina lá que ela dorme o tempo todo. É a Pocahontas. E teve uma mina também que já até saiu. O moleque fez umas cagadas lá, esse animal aí também, o moleque faz um monte de merda. Aí deixou ela chateada. Vocês viram que ela chora no mute? Ela chora no mute. Que a menina, procura esses vídeos, muito bom. Ela vai chorar, ela aperta o mute, ela fica... Aí o pessoal fica olhando pra ela e ela... Só que tá acontecendo, essa mulher tá no mute, cara. E ela, sério, ela ficou... Aí ela parava e falava, gente, deixa eu chorar. A voz voltava normal, só na hora de chorar que ela era no mute. Tiraram ela. Aí ela deu uma entrevista agora. Cara, o brasileiro é muito maravilhoso. A gente tinha que dar um jeito de fazer uma bacinada para a internet brasileira ser um patrimônio da humanidade. Porra, aí ela entrou, quando sai lá do Big Brother, vocês têm que dar umas entrevistas lá, né? Aí ela foi dar entrevista, aí a mulher perguntou pra ela, tava o Hudson, que é um maluco que ele é preto, né, tal, tava um pessoal, não sei o quê. Aí ela é branca, loura, né, sei lá, o cabelo dela é cor de laranja, sei lá que porra é. Tem que tomar bastante cuidado, falar que ela é loura, fala, não sou, hashtag, assassino. Aí eu tô fudido. Aí a mulher falou, se você fosse ser líder em algum momento, qual o tema da festa que você escolheria? Aí ela respondeu, o moleque preto sentado na frente dela. Ela falou, eu escolhi o tema Black Lives Matter. Todo mundo usando preto. Caralho! Ela não entendeu, ela já falou Black Lives Matter, todo mundo usando preto e músicas mais variadas possíveis. O moleque fez assim. Será que essa mina não entendeu não o que é vida? É vida, não são roupas pretas. Eu sou muito militante, eu boto festa todo mundo de preto. E aí lá dentro o couro tá comendo, aí tem essa
pau tá quebrando lá, todo mundo brigando. Aí tem um cara lá que é de Goiânia, é muito engraçado. Ele é muito engraçado, que ele não sabe das coisas que estão acontecendo. O nome dele é Caio, que tá voando. Acho que ele nem sabe que tá no Big Brother ainda. Aí outro dia esse moleque tava falando um monte de merda, esse Lucas. Não, não sei o quê, tá. E ele vestiu uma bermuda. Não sei o quê, Ele falou, você tá entendendo? Ele falou, não. Ele falou, só tô vestindo minha roupa aqui fora que o Rodolfo cagou lá dentro. Aí tem uma outra moça que é muito legal, chama Lumena. Nossa senhora, ela parece o Bruno Henrique. Eu postei essa foto, eu botei um bigodinho nela e postei a foto, ela é a cara do Bruno Henrique. Eu postei, eu falei, final de campeonato e o Bruno Henrique de gracinha no Big Brother. Essa daí também é o cão, que ela é da Bahia, e ela é nervosa, e ela é militante também, ela é militante no nível que ela é o caralho, ela fala, não pode, ela fala, não pode! Aí o pessoal fala, ih, caralho, fudeu. Aí no primeiro, o cara, pô, esse cara passou uma maquiagem na cara, falou, não pode! Isso aí foi violento! Eu falei, nossa senhora, eu pensando em enfiar o braço no cu da velha, olha que loucura! Eu falei, ainda bem que eu não vou nesse Big Brother, essa mulher vai me matar se eu entro lá. O cara passou um blush, era violento! Eu falei, vixe, ainda bem que eu não fui, nossa senhora! Ia dar muito ruim pra mim, cara. Essa mulher, aí ela briga com todo mundo. Aí outro dia uma menina lá, tadinha, ela botou uma roupa branca. Aí a menina veio e botou uma roupa branca. Ela falou, você vai usar roupa branca? A menina falou, vou. Aí ela, mas eu já estou de roupa branca. Aí a mulher falou, vai. Mas aí eu não posso? Ela falou, mas é que eu já escolhi, né? Eu falei, essa mulher que inventou roupa branca? Eu falei, não é possível. Eu fiquei pensando, pensa num dia horrível na vida dessa mulher, que é o Réveillon. Nossa Senhora! Aí nessa pandemia eu me fudi real, assim, de ficar em casa. Eu sou solteiro, fiquei em casa batendo poeira 7 meses. Comi o pessoal também, mas a maioria foi punheta. Aí eu tava de boas, em casa, de um amigo meu, liguei pra um amigo meu que tinha tempo que eu não via ele tá morando em Florianópolis e tal. Aí eu liguei pra ele, eu falei, aí ele perguntou, e aí, mano, como é que você tá? Eu falei, não, eu tô bem. Ele falou, sabia, essa pandemia foi a melhor coisa que aconteceu pro mundo. Eu falei, só que você tá longe, irmão. Eu já ia dar logo um tapão nessa força. A melhor coisa. Ele falou, mano, porque essa pandemia serviu pra gente olhar pra dentro. Aí eu falei, mas não era só avisar? Não precisava disso tudo. Ele falou, não, você precisa olhar pra dentro. Faz o seguinte, vem passar uma semana aqui na minha casa, uns dias, aqui em Floripa, que eu vou te ensinar a olhar pra dentro. Porra de conversa é essa, rapaz? Eu consigo olhar pra dentro aqui, ó, aí, ó. Pronto, olha pra dentro aqui, ó. Não preciso de você, não. Aí ele falou, não, vem aqui, vai ser importante. Porque o mundo precisa de mais pessoas olhando pra dentro. Eu falei, filha da puta, que comer meu cu. Eu falei, tem tempo que eu não transo, eu vou. Aí eu... Peguei, beleza, aí aconteceu a mesma coisa. Tô dentro da porra do avião, a mulher lá fora gritando, aqui, ó, 1 metro e meio de distância, 1 metro e meio de distância. Chega lá no avião, sentou uma pessoa do meu lado. Eu falei, moça, a senhora tá gritando agora 1 metro e meio de distância? Ela falou assim, eu falei, mede aqui pra gente aqui. Ela falou, não, senhor, é porque dentro do avião pode. Eu falei, não pega? Dentro do avião não pega o vírus? Então por que ninguém pegou? Todo mundo enfiou dentro da porra dos aviões, matava os vírus tudo. Ela, não, senhor, porque aqui o ar troca de 3 em 3 minutos. Eu falei, meu senhor, 3 em 3 minutos dá pra comer alguém, pô. Eu posso falar por mim, tá tranquilo. Alguém fumou um cigarro ainda depois. Não, eu falei, então tá bom, vamos nessa porra. Fomos voando, desgraçado, o cara dormia e a porra era um negócio assim, ó. Ele dormia com a máscara, aí ele veio, a máscara descia, eu falei, eu moço aqui, ó, a máscara aqui. Aí a moça ia lá, levantava, eu falei, é isso aí, ó. Deixa eu aprender a se portar como uma vida de Covid. Aí fomos, aí chegando na não sei o que, Floripa, eu pensei, Floripa é a ilha da magia. Por quê? Mulherada, eu falei, nossa, eu já vou afinar o pincel, né? Eu falei, é isso. Não, ninguém me segura nesse lugar. Aí cheguei na casa, ele é casado, né? Tudo, aí ele falou, não, eu falei, vou pegar um hotel, né? Pra sobreviver. A gente não se via há muito tempo, não tinha mais aquela intimidade, né? Aí ele falou, não, tem um quarto aqui pra você vai ficar no quarto aqui em casa. Aí eu falei, não, eu fico no hotel. Ele falou, não, fica aqui em casa. Eu falei, então tá bom, beleza, tá tudo certo.
igual. Eu pensei, como é que eu vou comer os outros na casa? Beleza. Já tava achando que ia ser eu queria olhar pra dentro dos outros, não queria olhar pra dentro. De mim eu não preciso de ninguém pra olhar pra dentro de mim. Agora dos outros eu preciso dos outros, entendeu? Aí beleza, cheguei lá tranquilo, já cheguei e ele tá no maior clima. Paz, gente, sei o que, meditação. Aí eu cheguei, ele abriu a porta e falou, gratidão. Eu falei, gratidão? Vou ficar na casa dele, ele me agradece. Eu falei, não, gratidão você, cara. Não vem gratidão pra cá não, gratidão você. Aí ele falou, pode entrar. Eu falei, gratidão. Aí eu entrei, aí ele falou, Bunny, senta aí, fica à vontade, quer uma água? E esses caras, eles falam assim, quer uma água? Aí eu falei, não, tô de boa. Gratidão. Aí ele veio, olha, vou te explicar como a gente tá vivendo aqui. Eu falei, vai. Melhor, estamos vivendo aqui num calendário novo. Aí eu pensei, pode? A gente que escolhe assim? O cara veio me cobrar dia 10, falou, não, meu calendário não deu dia 10 não. Não vem com essas cobranças. Aí eu falei, pode? Ele falou, não, nós estamos vivendo aqui o calendário da lua. Aí eu, ó. Aí ele, que a lua tem um calendário perfeito. Eu falei, já nós vamos acender um. Aí eu, explica mais. Ele falou, não, e você chegou num momento importante. Aí eu, por quê? Ele falou, porque a lua tá em minguante, né? Quando a lua tá em minguante, já sabe, né? Aí eu, não sei, claro que eu não sei, ninguém sabe. Aí eu só pensava, será que não pode cortar o cabelo, essas coisas assim? Porque a avó falava, né, cara, não pode cortar o cabelo, essas coisas. Aí eu, não, já sei, gratidão. Aí ele falou, então se arruma e vamos pra praia. Aí eu fui olhar as coisas, eu fui pra praia, esqueci de levar chinelo, toalha, o caralho. Porra, tava sem prática. Aí eu fui pra praia, eu parecia um ator pornô de sunga e tênis andando. Tênis de baixo assim, sunga, tênis, dinheiro aqui. Parecia um ator pornô brasileiro, né? Ator pornô brasileiro, cara. Eu andando pela praia, aí ele falou, olha só, hoje vai ser um dia importante, que nós vamos fazer um círculo de meditação. Eu falei, então é agora que vai passar. Aí eu, que horas é? Ele falou, de noite. Eu falei, gratidão. Aí fomos, né? Gratidão, aí começou a chegar a galera, só. Aí chegando o pessoal, tudo barbudo, cabeludo, né? As mulheres. Aí depois chegou os caras. Isso é uma piada, só pra descontrair. Presta atenção, aí sentou todo mundo em círculo assim. Aí ele falou, Bunny, agora nós vamos meditar juntos. Aí eu, Aí você sabe meditar? Eu falei, claro, o tempo inteiro. O pessoal me chama de Renato da meditação lá. Aí falou que meditar é importante, porque meditar você tira a sua ansiedade, você fica uma pessoa mais calma, você fica uma pessoa melhor e a sua ansiedade vai embora. Eu falei, então vamos começar, o que tem que fazer? Aí você vai dobrar suas pernas assim, aí você faz 2 pulos, um por cada mão. Ele não falou assim, mas é assim que eu entendi. E aí você fecha, ele não ficou 10 anos. Aí você fecha o olho e aí você pensa em nada. Porra, como é que ele falou isso pra mim, cara? Minha cabeça é um furacão. Eu conseguia pensar em tudo, eu conseguia pensar e não pensar em nada, mas pensar em nada eu não conseguia. Eu ficava assim, não, só pensar em nada, beleza, tô tranquilo. Só pensar em nada, eu tô pensando em nada. Tranquilo aqui, não tem nada não, eu já tô pensando em nada, entendeu? Como que eu fui esquecer de trazer um chinelo? Não consegue, você não consegue. Aí teve uma hora que eu consegui, que eu tava aqui, eu falei, não estou pensando em nada aqui, ó. Teve uma hora que eu... Olha aqui. Aí nisso eu parei, eu falei, consegui, pronto, valeu. Aí quando eu abri o olho, tava todo mundo ainda, eu falei, mais um pouquinho. Só já deve estar acabando ali já.
Nossa. Eu falei, agora pronto. Meu Deus, até que hora vai isso? A Nisso eu já tava vigiando o povo assim, ó. Só que abriu o olho eu já também aqui, ó. Eu já tava. Aí nessa hora ninguém parava, eu já tava ficando mais ansioso, minhas pernas já balançando já. Eu falava aí, ó. Essa porra tá dando errado pra mim, tá tendo efeito contrário. Se fuder nesse lugar, cara. Eu doido pra contar pros outros como é que é não pensar em nada e todo mundo. E eu tava aqui agora, gente, na hora eu falei. Nada. Aí, beleza, depois acabou e falou, agora vamos dormir que amanhã é um dia importante. Eu falei, o que vai acontecer? Ele falou, teremos atividades. Eu falei, olha, eu tô na coluna de férias. Não sabia, não. Eu, que hora eu vou comer os outros? Nenhum. Cara, deu 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, começa a bater. Pá, no meu quarto. Falei, o que tá acontecendo? Eu falei, o que foi? Ele falou, acorda. Eu falei, fala. Ele falou, o sol tá nascendo. É normal isso aí, normal. Todo dia acontece. Aqui não tem sol não, gente, é praia. Ele falou, não, nós temos que agradecer o sol. Eu falei, não, ele vai ficar aí até às 18, depois nós vamos. Não, porque você tem que ficar feliz com o nascimento do sol. Eu falei, eu chorei quando eu nasci, cara. Quando nasceu o sol. Não, porque o sol ele vem, ele traz a energia pra gente. Eu falei, então, cara, desde depois, ele tá trabalhando, tá cansado. Depois ele sai daqui, vai pro Japão, tá puto o sol. O sol. Aí ele falou, eu vou. Eu falei, então vai, agradece pra mim, depois eu. Aí é fora quando você tá na casa dos outros, que aí, por exemplo, ele foi, aí ele voltou e foi dormir. Eu acordei 10 horas da manhã, não tinha ninguém acordado. E não tinha aquela intimidade. Eu falei, agora eu tô cheio da fome, porra do sol. Tá aí, ó, vivão. E o que vai fazer o quê? Vai me alimentar de luz agora? Obrigado, sol. Agora sim, obrigado por me deixar com fome. Aí é sempre que você tá na casa dos outros, você vai meter a mão nas coisas assim, ó. A pessoa aparece de dentro do armário. Quer uma coisa? Não quero nada, fica tranquilo. Tô bem aqui de boa, tô bem de boa. Beleza, faz as atividades. Aí no outro dia ele falou, Renato, hoje, amanhã cedo, nós vamos pra casa de um cara que a gente vai estudar espiritualidade. Eu falei, gratidão. Gratidão, já tô puto aqui já, mas beleza, gratidão. Aí acordei de manhã, no outro dia acordei cedo, abri a janela e falei, gratidão. Já matei essa aí com o sol já de boa. Aí fui pro banheiro, né, tomar aquela banheta da manhã, né. Aguinha quente, caindo aqui, ó. É bom demais, um punhetão de manhã não tem preço. Não, é sério, ó, o dia que eu dou, inclusive, acordou, bate um punhetão. Se você não tem pau, bate um punhetão pra quem tem pau. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar todo mundo se divertindo. Não, cara, é verdade. Querendo um punhetão. Bate um punhetão. Aí fomos lá pra conhecer o tal do cara. Beleza. Engraçado que o cara que tá rindo tá sozinho com um casal na mesa. O único que não tem ninguém pra bater o punhetão pra ele. Chegamos lá, o cara foi lá, o cara falou, bom dia, eu falei, gratidão. Já agradeceu só hoje? Ele falou, já. Eu falei, bom. Fica de olho aqui, ó. Aí falou, nossa, você é legal, né? Você tem uma energia, porque essas pessoas sentem. Ele falou, nossa, você tem uma energia boa. Qual é a sua rotina pela manhã? Eu falei, nada demais. Ele falou, não, hoje, me conta o que você fez passo a passo até chegar aqui. Cada coisa? Aí falou, cada coisa. Eu acho que esse cara já sabe, já. Esses caras manjam dessas coisas. Aí eu falei, nossa senhora. Eu falei, deixa eu ver se eu lembro. Aí eu falei, não, acordei, né? Abri o olho. Aí eu falei, gratidão. Abri a janela, fui lá, gratidão do sol. Aí, né? Aí deu vontade de ir no banheiro. Aí fui pra tomar um banho, né? Aí, rapaz, começou a cair aquela água quente. Aí a lua tá minguante, aí já sabe. Não sabia o que responder pra ele, cara. Aí eles continuaram conversando lá entre eles, né? Eles estavam conversando. E, aí um dos caras falou assim, olha,
eu lembrei de uma vida passada minha essa semana. Eu falei, peraí, quê? Você falou o quê, bicho? Pô, fala de novo. Ele falou, não, eu tive uma memória de uma vida passada que eu tive. Aí eu falei, como isso? Como? Ele falou, não, eu tenho memórias. Aí o outro falou, não, eu também, eu tenho memórias de vidas passadas. Aí o cara falou, eu também. Aí eu falei, você lembrou de uma vida passada? Ele eu morava no Egito. E eu pensando, eu esqueci de trazer um chinelo. Eu não sou. Eu não tô nessa galera, entendeu? Essa galera não é minha galera. E aí eu comecei a pensar o seguinte, a minha teoria é, todo mundo tem os sonhos de vez em quando, lembra de umas coisas e fala, não, eu lembrei de uma vida passada, não sei o quê. Eu nunca lembrei de porra nenhuma sobre minha vida passada. Então eu acho que eu sou o primeiro da minha galera. Eu acho que eu não tive essa vida passada, entendeu? Então eu sou o primeiro, mas eu tô tranquilo quanto a isso, eu tô suave. Quem vai ficar puto é o próximo que vai vir depois de mim. Porque a galera vai ficar comentando, não, eu morava no Egito, eu era não sei o quê, o outro, não, eu era guerreiro, e você? Eu falava, eu contava piada e batia punheta.